O cheiro era de ferro e saliva quente. O bafo do lobo queimava a pele como vapor saindo das entranhas da terra. E a mão de um deus tremia, a centímetros de desaparecer. Não foi apenas uma mordida. Foi uma escolha que rasgou os céus. E quase ninguém percebeu o que realmente estava em jogo. Quase ninguém falou sobre isso depois. Porque houve um tempo em que Fenrir não era o presságio do fim. Era apenas um filhote grande demais, pesado demais, crescendo rápido demais, sob os olhos inquietos de Asgard. Mas havia algo que ninguém admitia. O medo já estava lá. Enquanto Odin observava, imóvel em seu trono alto, o único olho brilhando como lâmina sob pouca luz, Tyr fazia o impensável. Ele se aproximava. Ele alimentava o lobo. Carne fresca nas mãos, passos firmes, respiração controlada. Fenrir aprendia o cheiro dele, o ritmo dele, a presença dele. Confiança nasce na repetição. E foi ali que tudo começou a se inclinar. O olhar de Odin acompanhava cada aproximação. Sem elogio, sem reprovação, apenas registro. Frio. Quando Tyr retornava, o salão ficava mais silencioso do que deveria. Nenhuma acusação era dita, mas o espaço entre os dois crescia. Odin via risco, Tyr via dever, e o lobo crescia. Primeiro vieram as correntes grossas, forjadas como pontes de guerra. Disseram que era um jogo, um teste de força. Fenrir aceitou, deitou-se quase relaxado, deixou o ferro tocar o pelo, então se ergueu. O som da corrente se partindo ecoou como ossos esmagados dentro de uma caverna. Silêncio. O erro parecia pequeno, mas não era. Odin não reagiu. Apenas inclinou levemente a cabeça, como quem confirma uma suspeita. Tentaram novamente. Mais ferro, mais peso, menos risos. Fenrir permitiu outra vez, porque Tyr estava ali. O metal se rompeu de novo. Dessa vez, o estilhaço atingiu uma coluna do salão e deixou uma marca funda na pedra. A marca ficou. E foi nesse instante que o problema deixou de ser força. Odin chamou Tyr. Sem plateia, sem eco. Você o alimentou. A voz era baixa. Tyr sustentou o olhar. Alguém precisava. Um silêncio, longo demais. O único olho de Odin parecia medir não o passado, mas o que viria. Então termine o que começou. Não houve discussão. Não houve acordo. Houve entendimento. E foi ali que algo entre eles se quebrou, mesmo sem som. Mas essa não era a parte mais perigosa. A solução veio como uma ironia, uma fita fina, macia como seda, impossível de explicar. Criada com o som dos passos de um gato, a barba de uma mulher, as raízes invisíveis das montanhas. Algo que não parecia ameaça. E exatamente por isso era. Odin colocou a fita nas mãos de Tyr. Não pediu, apenas entregou. O gesto dizia tudo. Quando levaram a fita até Fenrir, o lobo ergueu a cabeça devagar. Farejou. O ar mudou. Isso é diferente. Os deuses sorriram com tensão nos lábios. Mas havia algo que ninguém percebia. Fenrir não temia a fita. Temia o silêncio ao redor dela. Seu olhar encontrou Tyr. E permaneceu. Então veio a condição. Se é só um teste, provem. A exigência caiu como pedra. Um de vocês coloca a mão na minha boca. O salão esfriou. Nenhum deus avançou. Odin não se moveu. Seu olho fixo em Tyr, imóvel, decidido. O comando estava feito, sem palavra. Tyr sentiu o peso atravessar o peito. Ele poderia recusar. Mas se recusasse, o lobo pisaria livre pelos mundos antes da hora. E ele sabia disso. Ele caminhou. Cada passo ecoava como sentença. Fenrir não rosnava, apenas observava. Confiante. Tyr aproximou-se. Sentiu o calor da respiração do lobo no rosto. Levantou o braço. Silêncio absoluto. Odin não piscava.
O único olho refletia a cena antes mesmo que ela acontecesse. Tyr encontrou os olhos de Fenrir. Ainda havia confiança ali. E então, ele colocou a mão dentro da boca do lobo. Os dentes tocaram sua pele, sem pressão. Ainda, a fita começou a envolver o corpo colossal. Volta após volta, frágil demais. Fenrir esperou até o fim. Então puxou. Nada. Puxou mais forte. A fita apertou como se tivesse vontade própria. O lobo parou. Respirou. Olhou ao redor. Viu o alívio nos rostos. Entendeu. Seus olhos voltaram para Tyr. Você sabia? Não foi grito. Foi constatação. Tyr não desviou. O único olho de Odin refletia agora o sangue que ainda não havia caído. Fenrir inspirou profundamente. Silêncio. 1 segundo. 2. A mandíbula pressionou. O estalo ecoou, seco, branco, e então, o sangue explodiu quente, respingando no focinho do lobo e no mármore claro do salão. Por um instante, o mundo ficou mudo. Tyr sentiu o vazio antes da dor. O braço não estava mais lá, só o calor. Depois veio o grito, curto, rasgando o ar. Mas havia um detalhe que quase ninguém percebeu. 2 pingos de sangue escorreram pelo queixo de Fenrir e caíram exatamente aos pés de Odin. O olho único acompanhou a gota deslizando pela pedra. A pupila contraiu-se levemente. Nada mais. Fenrir rugiu, não de vitória, mas de traição irreversível. Os deuses recuaram. Para calar o uivo, cravaram uma lâmina entre as mandíbulas do lobo. A saliva começou a escorrer espessa, misturada ao sangue. O cheiro de ferro ficou mais forte. Tyr foi puxado para trás, o braço terminado em carne aberta, o chão manchado. Odin aproximou-se apenas o suficiente para observar o ferimento. Nenhuma palavra, nenhum gesto. Apenas a confirmação silenciosa de que o cálculo estava correto. O plano funcionara. E para ele, isso era suficiente. Quem decide não sangra. Quem executa, carrega. O tempo não curou. Apenas deslocou o peso. Tyr aprendeu a lutar diferente. Mas o vazio nunca silenciou. E em algum lugar, preso, Fenrir respirava. Esperava. E ela cederia. A fita. No fim, quando o céu se abrir em rachaduras vermelhas e o ar cheirar a enxofre e mar revolto, um vento quente atravessará os campos como se o próprio mundo exalasse medo. O Ragnarök não começará com gritos. Começará com um som seco, correntes cedendo, um impacto que atravessa os ossos. A terra treme. O vento esquenta. Cinzas grudam na língua enquanto o horizonte arde. Fenrir se ergue, livre, gigante contra o céu incendiado, sua respiração espalhando vapor quente sobre o campo enegrecido. Ele inspira, reconhece o cheiro, sangue antigo. Tyr estará lá, um braço, espada firme, o vento frio cortando a pele, enquanto o calor das chamas distorce o ar entre eles. Não haverá discurso, não haverá absolvição. Apenas o encontro inevitável de 2 memórias que nunca cicatrizaram. Passos, terra cedendo sob o peso, o mundo assistindo em silêncio, como se já soubesse o resultado antes do primeiro golpe. Porque algumas escolhas não envelhecem, elas aguardam. E quando retornam, retornam maiores do que quem as fez. Tyr sabia, desde o estalo, desde o calor do sangue, desde o olhar imóvel atrás dele. No campo coberto de cinzas, enquanto o lobo avança como noite viva, Tyr avança também, sem ilusões, sem testemunhas. O inevitável respira entre eles, e cheira a sangue antigo. Não haverá perdão.